de falar, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos assiste, estamos iniciando essa sessão ainda sem a presença do público que vem, está nas portarias aqui, aguardando autorização para entrar, mas nós não poderíamos deixar de fazer aqui um pronunciamento e tratar do assunto desse projeto de lei do senador José Serra, que foi aprovado no Senado e agora está sendo examinado nessa casa, e que trata exatamente de retirar a obrigatoriedade da Petrobras participar como operadora exclusiva nos campos do pré-sal. Participar como operadora na condição de deter ainda 30% do valor de participação nessa exploração. Ora, nós nos opomos veementemente contra esse projeto. Esse projeto, na verdade, é o início do desmonte de toda a legislação do chamado sistema de partilha, onde nós conseguimos, aprovado aqui em 2010, que esses recursos do pré-sal ficassem o chamado excedente, ficasse com o governo, portanto, com o povo brasileiro. O que se trata aqui é de retirar a Petrobras, dando-lhe uma opção de participar ou não. Ora, essa opção, evidentemente, não será exercida se o governo em questão não tiver a decisão de que a Petrobras participe. Por quê? Porque essa decisão é uma decisão governamental. Ora, se o governo tiver uma proposição de abrir para outras empresas a exploração do pré-sal, a Petrobras não exercerá essa opção. E ao não exercer essa opção, duas consequências serão evidentes. Em primeiro lugar, ela perderá paulatinamente o controle, o conhecimento dos campos do pré-sal, que é feito ao fazer essa exploração. Em segundo lugar, ela deixará de renovar os seus campos. Ou seja, na medida em que os campos antigos começam a se esgotar e não entram campos novos, ela vai perdendo a sua capacidade de produção. E ao perder a sua capacidade de produção, ela deixa de ter a importância que ela deveria ter em todos os momentos na exploração do petróleo. Porque o que faz com que uma empresa de petróleo seja importante é exatamente os campos de petróleo que ela detém. À medida que ela perde esses campos de petróleo, ela perde a sua importância. Portanto, nós não podemos concordar que esse projeto seja aprovado. Nós temos nos oposto e ouvimos na comissão que analisou esse projeto, a comissão especial, dezenas de especialistas e a maioria deles fez exatamente essa análise. Alguns dizem, ora, a Petrobras não tem as condições de fazer essa exploração. Quais condições que ela não tem para fazer a exploração? As condições tecnológicas? As condições de pessoal? Evidentemente que ela tem essas condições. Tanto que a Petrobras foi premiada diversas vezes exatamente por estar fazendo esse desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico da Petrobras é um desenvolvimento tecnológico de ponta e foi conquistado pela engenharia nacional. Ora, além disso, equipes preparadas, equipes treinadas, ela tem. Aí muitos dizem, mas a Petrobras está quebrada. Ora, isso é uma mentira. A Petrobras não está quebrada. A Petrobras, muitos dizem, a Petrobras está quebrada por causa da corrupção. Não é verdade também. Existiu corrupção na Petrobras. Existiu, não sabemos ainda se existe ainda, mas existiu e está comprovado. Aliás, diretores da Petrobras que participaram desse processo de corrupção, hoje vivem, a sua maioria, em casas de Angra dos Reis com tornozeleira eletrônica. Mas não se trata disso a crise da Petrobras. A crise da Petrobras vem exatamente da queda do preço do petróleo. A queda do preço de petróleo de mais de $100 o barril, há 3 anos atrás,
para 40 dólares o barril, representou sim uma queda no valor da empresa. Também a empresa sofreu, é verdade que se diga, por conta de que houve uma retenção dos preços dos derivados de petróleo em nosso país, da gasolina e do óleo diesel principalmente. Isso levou a uma redução do caixa da empresa. No entanto, o fato de que houve a queda no preço do petróleo no nível internacional e o aumento do preço da gasolina fez com que a empresa já recuperasse praticamente 50% do que ela perdeu durante o período de retenção de preços. Ou seja, no próximo ano, 1 ano e meio, ela vai recuperar praticamente tudo que ela perdeu ou deixou de ganhar no período de retenção. Então, a situação de caixa da Petrobras não é uma situação de quebra. Aliás, ela tem mais de 100 bilhões de reais em caixa. Uma empresa que tem 100 bilhões de reais em caixa está quebrada? Uma empresa que detém os campos de petróleo que a Petrobras detém está quebrada? Uma empresa que aumenta a produção a todo mês, que já bateu um novo recorde de produção, 2,5 milhões de barris, está quebrada? Evidentemente que não. Evidentemente que se tenta construir uma imagem de uma empresa quebrada exatamente para justificar a permissão de que as empresas multinacionais operem os campos de petróleo de uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, de uma das jazidas mais produtivas do mundo. Então, nós não podemos concordar com isso. A Petrobras, ela tem as condições tecnológicas e financeiras para fazer essa exploração. É necessário aporte de recursos, financiamento? Com certeza. É necessário um reequilíbrio de caixa para que isso ocorra? Com certeza. É necessário que haja aporte de capital? Sem dúvida. No entanto, nós temos observado que todos os momentos em que a Petrobras lança bônus para obter recursos no mercado internacional, a oferta de recursos é menor do que a demanda. Ou seja, mais gente quer comprar esses bônus da Petrobras do que ela oferece. Por que isso? Porque o mercado internacional olha para a Petrobras exatamente observando que é uma empresa que tem um grande futuro pela frente. Senão não investiria na Petrobras. Seria um contrassenso. Um outro argumento que se utiliza muito no debate é dizer que nós não temos uma riqueza imensa no subsolo e que essa riqueza tem que ser explorada imediatamente, porque o petróleo, em pouco tempo, deixará de ser uma fonte de energia fundamental no mundo. Ora, mais uma lenda urbana, mais uma mentira. O petróleo, e todos os especialistas dizem isso, continuará sendo a principal fonte de energia do mundo por mais de 50 anos, ainda que todos nós gostaríamos que fosse substituída por fontes renováveis. Mesmo aqueles que dizem, vamos ter o carro elétrico é uma realidade. Ora, à medida que a gente abasteça o carro elétrico com energia elétrica, quanto tempo será necessário para que a gente componha a nossa matriz energética com outros elementos que não serão totalmente limpos, e sim usinas termoelétricas movidas a óleo ou a gás? Portanto, dizer que esse petróleo no subsolo será uma riqueza que não será aproveitada pelo povo brasileiro não é a verdade. Muito pelo contrário. Será que interessa que nós façamos uma exploração desse pré-sal numa rapidez tão grande? Será que interessa para nós que ele seja produzido com tanta velocidade? Eu acredito que não. Eu acredito que não, exatamente pelos preços que nós temos no petróleo hoje. Se nós colocarmos mais petróleo no mercado, com certeza esses preços continuarão deprimidos, continuarão baixos e, portanto, não ajudarão nem mesmo a exploração
por outras empresas multinacionais. Tenho dúvida, inclusive, se essas empresas não vão querer simplesmente obter os campos de petróleo no leilão e esperar o momento apropriado para iniciar a produção. Essas questões são questões que povoam o debate, são questões que aparecem a todo momento. Aparecem também questões regionais. No Rio de Janeiro existe uma crise financeira, uma crise do Estado que inclusive vamos discutir mais aprofundadamente hoje no projeto 257. Mas vamos dizer aqui claramente, a crise do Rio de Janeiro, em boa parte, é causada pela queda do valor do petróleo, porque não houve redução da produção do petróleo para que os royalties que o Rio de Janeiro recebe, o Espírito Santo recebe, fossem reduzidos. Houve sim uma queda no preço do petróleo. E isso não vai se resolver com esse projeto que nós estamos fazendo. Aliás, seria muito mais fácil resolver se nós aprovássemos aqui uma lei que possibilitasse um método racional de unitização dos campos de petróleo. Ou seja, aquelas bordas de campos de petróleo que não estão dentro do polígono que foi licitado, essas bordas possibilitariam um aumento de produção com muito mais rapidez do que permitir que as multinacionais façam exploração de novos campos de petróleo, que se façam novos leilões. Poderia ser uma coisa que nós poderíamos obter um aumento de volume rapidamente em 1 ou 2 anos, ao invés de esperar 6 ou 7 anos pela exploração de novos campos. Portanto, há que se dizer, as esperanças do Rio de Janeiro de que esse projeto possibilite o aumento da arrecadação e a solução da crise financeira desse Estado é outra mentira. E a população do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, tem que ter clara consciência que esse projeto não ajuda o Rio de Janeiro. Esse projeto também é um projeto que não ajuda a indústria do petróleo. A indústria fornecedora de equipamentos, de plataformas, de sondas, de válvulas, de tantos equipamentos necessários para a exploração do petróleo. Esses equipamentos, na medida em que empresas multinacionais venham explorar o petróleo como operadoras, serão abandonados. A indústria nacional não terá mais mercado. O que nós tentamos e estamos tentando com a lei, com o chamado regime de partilha, é exatamente propiciar que nós possamos ter uma indústria de petróleo, uma indústria fornecedora de equipamentos de petróleo. E isso tem que se dar. Por quê? Porque não adianta nós sermos só um país que extrai o petróleo e vende o petróleo. Nós precisamos gerar toda uma cadeia industrial fornecedora, como também depois uma cadeia de produção na indústria petroquímica. Senão, não tem objetivo efetivo nós temos tanto petróleo. Não vai redundar em tantas riquezas ao nosso país. A Petrobras, a atual diretoria, ela vem fazendo um programa de se desfazer de o que ela chama de questões de projetos e de empresas acessórias. Quer vender, já vendeu algumas empresas fora do Brasil, agora quer vender a BR, distribuidora, que é fundamental para a verticalização da cadeia de petróleo, porque podemos obter muitos lucros na distribuição. E me perguntava o jornalista, mas para que ter a BR? Eu digo o seguinte, a Shell, a Esso, desenvolveram grandes redes de distribuição no mundo, postos de gasolina. Quem não viu aqui, quem não se lembra, de ver que a maioria dos postos de gasolina nesse país, antes da BR ser o que ela é hoje, eram da Shell e da Esso. Por que elas queriam ter os postos de gasolina? Exatamente porque eles propiciam lucro. Agora, além de vender a BR, a atual diretoria da Petrobras vendeu o campo de Carcará, que é um campo do pré-sal, que tem petróleo do pré-sal, que é produtivo. E simplesmente se vende esse campo. Os geólogos, através da sua associação, estão questionando essa venda judicialmente. E esperamos que tenham sucesso, porque é um verdadeiro crime
vender reservas estratégicas como a reserva de petróleo de Carcará, que é uma reserva do pré-sal. Senhores e senhoras, essa comissão geral ela tem uma importância grande. Aqui nós podemos dar visibilidade maior a essa questão, que é uma questão tão importante para o Brasil, que muitas vezes fica escamoteada, muitas vezes ela não se levanta com toda a energia necessária, porque a questão do petróleo é uma questão nacional, é uma questão de soberania nacional, porque não existe país soberano se não detiver fontes de energia. Se abrir mão das suas fontes de energia, o Brasil perde a sua soberania, perde a sua força. É por isso que nós lutamos, desde a época da campanha do Petróleo é Nosso, para que o nosso país tivesse uma empresa forte, tivesse o controle das jazidas de petróleo. Os interesses internacionais sempre disseram, no Brasil não tem petróleo. Aí a hora que se descobriu o petróleo, se dizia, mas não tem condições de explorar o petróleo. E nós criamos a Petrobras, e a Petrobras mostrou que tinha condições de produzir petróleo. Mas não tem capital, e nós capitalizamos a Petrobras. E nós conseguimos conquistar uma grande empresa de petróleo no mundo. Essa é uma vitória do povo brasileiro. A Petrobras é um exemplo vitorioso da luta do nosso povo. É um exemplo vitorioso daquilo que nós podemos fazer enquanto um grande país. Hoje se comemora a Olimpíada, um grande feito que não seria conquistado se não fosse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi e falou, o Brasil pode e deve fazer uma Olimpíada. E nós estamos vendo o sucesso que é do ponto de vista nacional e internacional. A Petrobras é muito mais do que isso. A Petrobras é um exemplo de conquistas do povo brasileiro, tanto do ponto de vista político como de soberania. Por isso é que eu queria aqui, senhor presidente, agradecer a realização dessa comissão geral, dizer da importância que ela tem, da importância desse debate. A mídia tenta escamotear essa importância, tenta esconder do povo brasileiro a importância que tem a questão nacional, tenta dizer que o povo brasileiro não tem uma grande empresa, tem uma empresa quebrada. É mentira. E digo a todos, quem que tiver o seu recurso na poupança, pode investir nas ações da Petrobras, que vai ganhar muito dinheiro, porque essa empresa é uma empresa rica, é uma empresa forte. E nós, o povo brasileiro, não vai deixar que essa empresa seja destruída. Muito obrigado, senhor presidente.